Muito bem, estamos aqui para mais uma aula do nosso Escola Bíblica Dominical com a revista da Betel. A revista da Betel, nesse trimestre, estamos estudando o movimento, a história do movimento pentecostal. Hoje, na lição de número 11, iremos abordar o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico. O batismo com o Espírito Santo é a experiência, é a promessa que transforma vidas. De fato, devemos ser batizados com o Espírito Santo. Jesus falou isso em Atos 1:4, que seus discípulos iriam receber poder para testemunhar. Portanto, devemos sim buscar o batismo com o Espírito Santo, que é um batismo transformador. O Espírito Santo quer transformar as nossas vidas. Vamos ao texto importante, texto áureo. Atos 19, verso 6, lemos: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Como discípulos de Cristo, a verdade prática é que, como discípulos de Cristo que têm uma missão a cumprir, devemos buscar a experiência do batismo com o Espírito Santo e o contínuo enchimento do Espírito. O texto referência para nós é o texto de Atos, capítulo 2, verso 3, verso 4. Depois leremos Atos, capítulo de número 10, verso 44, 45, 46. Já lemos Atos 19, 6. São os textos que referem a essa experiência pentecostal da igreja primitiva. Atos 2:3, lemos: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Olha só, essa é a experiência pentecostal inicial dos apóstolos ali no cenáculo. Mas não foi uma única experiência. Lemos no livro de Atos outra experiência similar agora na casa de Cornélio, um gentil. Atos 10, 44, 45, 46, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, tantos os que tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar. Note também a admiração de Pedro, diferente de alguns avivalistas hoje que tentam forçar a situação. Mas não, aqui foi algo assim que foi de Deus. Pedro, enquanto pregava, veio o Espírito Santo. E os verdadeiros avivamentos são assim, não é programado pelo homem. Agora essa semana vamos ter um avivamento aqui, Deus tem que fazer. Não, Deus faz quando Ele quer fazer. Deus realiza a obra quando Ele deseja, de fato, fazê-lo, independente da nossa interferência humana. Vamos ao esboço dessa lição, falando do revestimento de poder em Lucas e Atos. E vamos também aqui tratar, na parte 1, esse revestimento do poder de Lucas e Atos. Na parte 2, o batismo no Espírito Santo. Alguns falam batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo. E os aspectos bíblicos fundamentais disso. E depois concluiremos essa lição.
Vamos à introdução da lição. Diante de tantos ventos de doutrina e de busca escarcebada por novidades, principalmente como mencionamos, os neopentecostais, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que nós cremos que vem de Deus. E aqui temos o pentecostalismo clássico, essa busca. Esse assunto foi apresentado também pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, imediatamente antes de sua ascensão, quando ele esclareceu o propósito desse revestimento de poder, sobre que eles iriam ser revestidos de poder para pregar o evangelho a todas as nações e serem testemunhas de Jesus até os confins da terra. Vamos então à primeira parte da nossa lição, abordando o revestimento de poder tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos, que foi escrito pelo evangelista. O revestimento de poder no Evangelho de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos está em conexão com o Espírito Santo e a sua ação na Igreja de Cristo, Lucas 24:49, Atos 1:8. Cristo estabeleceu o propósito do revestimento do Espírito Santo, capacitar a Igreja a proclamar as boas novas do reino de Deus. Qual é o ponto de partida aqui? Que é preciso revestimento de poder para fazer a obra de Deus. Vamos ao ponto 1.1, a missão e a capacitação. Para realizar uma missão é preciso estar capaz. Alguém já disse, a quem Deus chama, Deus capacita. A quem Deus capacita, Deus envia. E a quem Deus envia, Deus cuida. A atuação do Espírito Santo na vida de Jesus foi profeticamente registrada no Antigo Testamento. Isaías, capítulo 11, verso 1 e 2, fala dos 7 Espíritos do Senhor, ou as 7 atributos do Espírito Santo. Também lemos em Isaías 42:1, Zacarias, capítulo 6, verso 1 ao 3. Assim, vemos que em Zacarias também menciona que não é por força nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Então, vemos aqui o Espírito Santo, ele é visto como uma pessoa, visto a sua atuação na própria pessoa de Jesus, desde a sua concepção, que foi feita por obra do Espírito Santo, até quando Jesus inicia o seu ministério com o batismo nas águas, e o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba e o encheu. Posteriormente, Jesus concede virtude e poder aos seus 12 discípulos. Então é preciso esse revestimento para fazer a obra de Deus. Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Mas Jesus também deu autoridade e poder a eles quando foram realizar a sua missão. Lucas 9, verso 1 a 6, Lucas 10, verso 1 a 24, capacitando e enviando eles a pregar e curar, tanto em Jesus como em seus discípulos. Vemos aqui o destaque que Lucas, quanto à conexão entre o poder do Espírito Santo e o cumprimento da sua missão. Vemos também que Jesus menciona a promessa do Pai, que era a promessa do revestimento de poder. Após a sua ascensão, seus discípulos não deveriam aventurar-se a realizar a missão de evangelizar com seus próprios recursos, mas aguardar a vinda do Espírito Santo,
conforme prometida pelo Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 24, verso 47 ao 49, em Atos capítulo 1, verso 4 a 8. Promessa essa que se cumpriu em Atos capítulo 2, verso 1 ao 13. O derramamento do Espírito Santo ocorrido no dia de Pentecostes foi uma doação do céu, ratificando as palavras proferidas pelo Redentor. Lucas 24, 49. Lucas registrou ainda as palavras de João Batista sobre o futuro batismo com o Espírito Santo. Lucas 3, verso 16. E o apóstolo Pedro cita essa profecia de Joel para explicar o que estava ocorrendo naqueles dias. Isso é, que foi dito assim, estava começando um novo tempo. Vamos ao ponto 3, a experiência distinta da regeneração, o batismo com o Espírito Santo. É uma experiência de revestimento de poder, diferente da experiência da regeneração, que é a nova vida em Cristo, operada também pelo Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo de número 5, lemos: esse batismo é autenticado pelo falar em outras línguas, cuja finalidade principal é habilitar os crentes regenerados para testemunhar de Jesus Cristo. É fato que os que estavam reunidos no dia de Pentecostes já eram discípulos de Cristo. Agora estavam aguardando o revestimento de poder que Jesus menciona em Lucas capítulo 24, versículo 49, e Atos 2, verso 1 a 4. Os crentes em Samaria também já eram convertidos e batizados, mas foi pela oração e imposição de mãos de Pedro e João que eles receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 8, verso 16 a 17. Outro exemplo é a vida do apóstolo Paulo, que se converteu no caminho para Damasco, mas só foi cheio do Espírito Santo quando já estava em casa naquela cidade após a chegada de Ananias. Atos 9, verso 1, verso 6, 1 a 6, e Atos capítulo de número 17. Vemos aqui que a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus foi profeticamente registrada já no Antigo Testamento. E também vemos no Novo Testamento essa ação na vida dos discípulos de Cristo, mais tarde chamado de apóstolos. Vamos ao batismo no Espírito Santo, ao batismo com o Espírito Santo. É só uma questão de nomenclatura. Alguns dizem batismo no Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Veremos agora, à luz das Escrituras, o significado da expressão batismo no Espírito Santo. O propósito dessa experiência prometida e proporcionada por Deus é a evidência física no momento em que o discípulo de Cristo é batizado no Espírito, e algumas atitudes importantes por parte daqueles que anseiam receber o batismo pentecostal. Essa é uma dimensão do ministério do Espírito Santo que teve início no dia de Pentecostes e que continua ativa. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Ela continua ativa. Não cremos no cessacionismo, que nega que aquilo foi só para o primeiro século, não é? Nós vemos, através da história da igreja, que muita gente, estudamos aqui, foram cheias do Espírito Santo. Alguns estudiosos identificam
o primeiro século como a era do Espírito Santo e como também a era da missão. Mas como a missão da igreja não concluiu, nós continuamos precisando desse poder maravilhoso do Espírito Santo. Falemos do significado e propósito. Lucas registra as palavras de Jesus sobre a experiência que os discípulos teriam após a sua ascensão. Atos, capítulo 1, verso 4 e 5, Jesus diz que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Ele utiliza duas expressões. Batizou, referindo-se ao ato de João Batista, e batizados, referindo-se ao recebimento da promessa do Pai, a virtude do Espírito Santo. A palavra batismo, do grego, significa mergulhar, imergir, e João batizou, isto é, imergiu, mergulhou. Então, o Senhor utiliza a expressão em sentido metafórico para indicar que o revestimento de poder que seus discípulos receberiam seria como uma imersão no Espírito. Quando utilizada assim, enfatiza que não é possível a expressão, a experiência do batismo no Espírito Santo em sua totalidade. A expressão aponta para uma experiência na qual o crente é dominado, é revestido e não só dominado, ele é maravilhado pelo Espírito Santo. É uma experiência que aumenta e que intensifica a obra já atuante do Espírito Santo em nós. Portanto, é o Espírito Santo capacitando os discípulos de Cristo para evangelizar até os confins da terra. Vamos ao ponto 2.2, a evidência inicial. Como o discípulo de Cristo sabe que é batizado no Espírito Santo? Em Atos, os que foram batizados no Espírito Santo falaram em outras línguas, e isso não por incentivo próprio, mas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 2:4. O relato bíblico aqui indica que as línguas foram dadas após eles serem cheios do Espírito Santo. Diz que desceu sobre eles, em Atos, cheios, todos foram cheios, Atos 2:4. Já em Atos 10:44 diz que caiu o Espírito Santo e vir sobre eles o Espírito Santo, Atos 19:6. Cada expressão é um pouco diferente. Apesar que Atos 8, 17 e 18 não temos as línguas, mas vemos que foi uma experiência que Simão, vendo, não é? Simão, ao ver que era dado o Espírito Santo, ofereceu até dinheiro para quem ele impusesse as mãos. Atos 8, Simão, o mágico, esse recebesse o Espírito Santo. Então, não é absurdo nenhum, apesar que a Bíblia não é explícita, mas o que está implícito pelo fato de Simão ver, saber que houve um sinal exterior que levou ele a atestar que os samaritanos receberam o batismo no Espírito Santo. Em Atos 9, verso 17, Ananias impõe as mãos sobre Paulo, também para que ele seja cheio do Espírito Santo. E ainda em Damasco, o apóstolo começou a pregar sobre Jesus e mais tarde testificou que ele e Paulo falavam em línguas, apesar que nós não temos a primeira vez que Paulo falou, o que sugere que foi quando Ananias orou por ele e ele recebeu o Espírito Santo. O livro de Atos aponta para o fato de os discípulos de Cristo começarem a falar em línguas no momento do batismo no Espírito Santo. Portanto, essa é a doutrina pentecostal clássica, que a evidência inicial que alguém recebeu o batismo com o Espírito Santo é quando essa pessoa fala em línguas. Receber o batismo no Espírito Santo. Alguns recebem o batismo no Espírito Santo no momento da conversão, outros no momento do batismo nas águas. Contudo, nessas ocasiões, a experiência é precedida no anúncio do Evangelho.
um anúncio que é ouvido com interesse, um anúncio que produz fé e anseio para receber o que Deus proporciona àqueles que nele crê e o esperam e se arrependem. O Senhor Jesus enfatizou a relevância das atitudes que são movidas por fé: pedir, buscar, bater, interessar-se. Lucas 11, 9 a 13. Após a ascensão de Jesus, seus discípulos, confiantes nas palavras do Senhor, retornam a Jerusalém, onde continuamente louvam a Deus, perseverando em oração. Lucas 24, verso de número 52, 53. Atos, capítulo 1, verso 12 ao 14. Atos 2, 1. Então, para receber, clame, peça, anseie, busque. São ações que nós temos que fazer para receber a promessa. E como Pedro diz que a promessa é para tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar os de perto e os de longe. Atos 2, 39. Então ela é atual, é para todos. Vamos então ao terceiro aspecto aqui da nossa lição. Quais são os aspectos bíblicos fundamentais? Nesse último tópico, falaremos de 3 aspectos importantes. Primeiro, repetidamente são abordados por aqueles que não crêem na atualidade do batismo com o Espírito Santo, como registrado em Atos 2. Esses são abordados de forma equívoca por alguns que também se denominam pentecostais. E terceiro, alguns irmãos têm dificuldade em compreender biblicamente o batismo com o Espírito Santo. Lembramos que a crença e a experiência espiritual legítimas não dispensam a igreja do ensino e das correções, como nos tempos apostólicos. 1 Coríntios 1, 7 a 11. A igreja de Coríntio tinha todos os dons, mas mesmo assim Paulo escreveu corrigindo a eles de várias coisas. Vamos então ser batizado e ser cheio do Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo não dispensa o discípulo de Cristo de perseverar em oração, de continuar buscando renovação, avivamento ao longo dessa jornada cristã. O discípulo de Cristo que é batizado com o Espírito Santo e cheio do Espírito Santo, ele deve e necessita continuar buscando. Isso não é uma coisa única, uma vez por todas e acabou. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Atos também 2, eles foram cheios, mas em Atos 4,31 eles são cheios novamente. Vemos que após a experiência do dia de Pentecostes, os primeiros cristãos provaram do enchimento e depois de um novo enchimento em Atos 4,31. Ser cheio do Espírito Santo, como Paulo escreveu aos Efésios, aponta para uma ação diária, contínua do Espírito Santo em nossas vidas. Línguas como evidência e dom. A Bíblia registra, no livro de Atos, os primeiros discípulos falando em outras línguas, Atos 2:4. E isso não aconteceu só no dia de Pentecostes. Atos 10, 44 a 46, na casa de Cornélio. Da igreja em Éfeso, também Paulo, com aqueles 12 discípulos que só conheciam o batismo de João, também receberam. As línguas são faladas nos eventos que Atos indicam a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Nesse caso, o batismo é para todos que experimentam. Já as expressões variedade de línguas ou línguas estranhas, conforme encontramos em 1 Coríntios 12 e 14, refere-se ao dom, ou à manifestação do dom do Espírito Santo. O apóstolo Paulo até pergunta em 1 Coríntios 12 e 30, falam todos diversas línguas, mostrando que não eram todos.
não é? Mostrando que cada membro do corpo de Cristo recebe um dom que visa ao cuidado de uns para com os outros. E tudo deve acontecer para a edificação da igreja. Consequentemente, nem todos os membros da igreja local recebem o dom de variedade de línguas, mesmo tendo sido batizados no Espírito. Ou seja, em Atos, em 1 Coríntios, a principal diferença está no propósito das línguas. Vamos ao 3.3. É para hoje, é para todos os nascidos de novo, uma sincera análise bíblica sobre o batismo no Espírito Santo. Considerando o propósito e o testemunho através dos séculos, resulta em reconhecê-lo como uma experiência contínua no processo da regeneração. Continuar a crer em sua atualidade e experimentar o batismo no Espírito Santo como a evidência inicial do Espírito Santo, que é falar em línguas, é uma busca contínua e, afinal, a igreja depende desse poder capacitador do Espírito Santo para anunciar o Evangelho, porque a missão da igreja ainda não se findou. Então, ser batizado com o Espírito Santo é uma experiência espiritual distinta da conversão em Cristo. Concluída essa lição, para o pentecostalismo clássico, o batismo com o Espírito Santo é essencial para uma vida cristã saudável, uma vida de poder. Assim, cada igreja experimenta o derramamento do Espírito Santo e as manifestações dos dons espirituais para despertar os que estão distraídos, indiferentes, reacender o fervor evangelístico que há em nós e capacitar os membros do corpo de Cristo como agentes de ajuda e de edificação uns aos outros. Meus amados, com isso nós concluímos a nossa lição. Espero que você tenha entendido. O pentecostalismo clássico defende que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é, sim, o falar em línguas. Já para os neopentecostal, carismáticos, renovados, alguns acham que só o fato de você ter, por exemplo, dom de cura, mesmo que você não fale em línguas, você é batizado com o Espírito Santo. E essa é a diferença do que nós chamamos pentecostalismo clássico, de neopentecostalismo e outros movimentos que existem. Semana que vem, nós vamos estudar o movimento pentecostal e a obra missionária, que é levando o fogo de Deus às nações. Para os pentecostais, mesmo que uma nação tenha uma igreja tradicional, para os pentecostais, eles querem levar a experiência do batismo com o Espírito Santo também àqueles que nunca provaram. Então é uma missão para o pentecostal levar essa experiência pentecostal àqueles que nunca provaram do batismo. E nós sabemos que há tantos lugares que precisam ser alcançados. Por exemplo, a Europa há um cristianismo muito clássico, antigo, que precisa de uma renovação do Espírito Santo. Bom, esperamos que você tenha gostado dessa lição e que Deus use as nossas vidas para levar essa experiência pentecostal a todos os cristãos. Aqueles cristãos que estão frios precisam ser renovados. Deus te abençoe, Cristo Jesus. Acione o nosso canal do YouTube PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer o menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar o total de 252 pastas com mais de 7.600 vídeos para você. PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.